A diferença entre o leilão judicial e o extrajudicial não é só uma nomenclatura, não passa só de regimes jurídicos diferentes. Isso acarreta, na verdade, uma grande diferença no momento que você vai fazer um lance, no momento que você vai decidir fazer esse investimento. E eu deixo isso bem claro nesse vídeo. Olá, meu nome é Igor Lopes, esse é o canal Advogado do Arrematante e hoje eu vou explicar para você de forma muito simples e bem descomplicada por que a diferença entre o leilão judicial e extrajudicial vai muito além do que só uma diferença jurídica. Na verdade, a diferença entre esses dois diz muito sobre o risco que você está correndo. Vamos pensar agora no leilão extrajudicial. O leilão extrajudicial advém fora do judiciário. E quais são situações como essas? Em situações que há alienação fiduciária. Por exemplo, eu, Igor, peguei um empréstimo no banco e dei meu imóvel em garantia. Este é um caso que pode ir para um leilão extrajudicial. Ou eu comprei a minha casa via financiamento na Caixa. A Caixa fica com o imóvel até o final do financiamento, isso que chama alienação fiduciária. Se eu paro de pagar as parcelas, o que ocorre? Lá na frente, depois de todo um procedimento, o leilão extrajudicial, que não tem nada a ver com o juiz, é feito de forma totalmente fora do judiciário. O banco vai lá, faz as devidas, todo o procedimento que eu vou explicar posteriormente em outro vídeo, e coloca o imóvel em uma plataforma de um leiloeiro e pronto. Ou ele satisfaz a dívida dele fora do judiciário. Satisfaz, na verdade, o crédito dele. E aí, nesse caso, tem toda uma regra relacionada a isso. Tem toda uma diferença do leilão judicial. O leilão judicial, vamos dizer que eu comecei a dever a faculdade. E aí eu tenho uns 3 imóveis. Eles vão tentar penhorar primeiro minhas contas, se eu tenho carro, e vai chegar em um dos imóveis. É exatamente isso, ou seja, é quando um leilão ocorre dentro de um processo para satisfazer aquela dívida. E qual que é a diferença, Igor? A diferença é exatamente no que você tem que analisar antes de fazer um lance, antes de querer arrematar esse imóvel. Enquanto no procedimento de leilão extrajudicial, nós vamos avaliar se o devedor foi intimado de forma regular, se nós vamos avaliar a questão do preço, se de fato ele está indo pelo valor de mercado, se está abaixo ou acima de 50%, questão das datas dos leilões e outros pontos nesse sentido. No leilão judicial, a gente tem que fazer uma análise aprofundada do processo. Por exemplo, uma coisa que o devedor pode alegar no leilão judicial, a depender do caso, é a impenhorabilidade do bem. Leilão extrajudicial não tem isso. O devedor ele não pode alegar a impenhorabilidade do bem a princípio. Então, são outros e outros requisitos. Será que o devedor, o executado, foi citado? Será que ele foi intimado da penhora? Será que o edital está correto? Então, são procedimentos distintos. Enquanto, por exemplo, no leilão extrajudicial, que você tem que, quando você arremata, ajuizar uma ação de missão de posse e a pessoa não sair, lá na ação judicial, você, por exemplo, tem que constituir um advogado, ou às vezes até o leiloeiro faz isso, para fazer, juntar as parcelas mensais das parcelas do lance e fazer o pedido de emissão na posse. O pedido de emissão na posse é feito dentro do processo, não é um novo processo. Na ação de emissão de posse, você tem que pagar custas. Aqui você não tem que pagar custas na emissão de posse, custas iniciais. Quando tem o leilão judicial, pode ter uma ação anulatória que você já é réu nessa ação anulatória. Então, você também vai ter esse custo com o advogado. Então, tudo isso tem que ser analisado. Essa diferença entre os dois não é só conceitual. É uma diferença prática, que você precisa realmente entender aquilo que faz sentido ou não. Às vezes, não adianta, vi que é um processo judicial, e nem analisar esse processo judicial, nem entender o que está acontecendo. Eu já tive clientes que chegaram até a mim que falam assim, Igor, eu quero fazer a arrematação desse imóvel. Eu fui analisar o processo e aí eu analiso sob a ótica do devedor. Daí a importância de você conhecer os dois lados. Como eu defendo o devedor e defendo o arrematante, eu sei exatamente o que cada um vai alegar.
e ser exatamente o prognóstico de êxito de cada um. É que nem você fazer um diagnóstico. O médico, quando vai fazer lá uma doença, isso e aquilo, ele sabe exatamente isso e aquilo. E esse é o papel do advogado. É justamente nesse ponto que tem que se ter muita atenção. Porque quando você vai analisar o processo, você pode ver um tanto de nulidade e verificar assim, ó, qual que é a chance de êxito dessa nulidade ser de fato apreciada pelo judiciário. Será que isso vai ter uma chance de êxito ou não? E aí eu chego justamente para o cliente com uma análise de risco. Olha, pode ser que ele seja declarado nula a citação, ou o imóvel está fora, não houve avaliação judicial desse imóvel, ou essa avaliação está defasada. Por exemplo, um caso muito comum, muito comum. O imóvel foi para leilão agora, maio de 2026. Só que a avaliação dele é de 2024. Eu já cansei de anular leilão, porque é claro a jurisprudência de que, e isso está no código também, que o imóvel tem que ir para leilão com a atualização contemporânea. E aí, se você não faz isso, você está suscetível a lá na frente a sua arrematação ficar parada. São vários casos de arrematantes que estão há 5 anos brigando na justiça para conseguir a emissão na posse. E a simples consulta antes faz essa diferença. Ou você, por exemplo, ter feito um leilão extrajudicial, você conseguiria isso mais simples. Então, essa é muito a diferença entre os dois, que precisa ficar claro nesse momento. Então, antes de você dar um lance, antes de você se interessar por imóvel, avalie esses pontos. Outra questão, eu vou adiantar, dívida de condomínio. O imóvel vai para leilão e tem um financiamento com o banco. E aí? O banco é dono do imóvel. Será que o banco foi intimado? O preço que está indo é o preço de avaliação ou o preço do saldo devedor? Isso tudo tem que ser analisado. E por isso que eu reitero e bato nessa tecla. E eu defendo essa tese. Porque eu já vi muitos desses cursos e eles não entram nessa seara. Então, pode ser que até hoje tenha dado tudo certo em todos os lances que já foi feito. E já conseguiu isso e aquilo. Mas tem que se analisar todos esses pontos. Então, é exatamente tudo isso que precisa ser feito antes. E daí que a diferença entre o leilão judicial e o extrajudicial vai muito além de uma só nomenclatura. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e entendido exatamente a diferença entre os dois leilões. Se vocês já tiverem passado por uma situação como essa, escrevam aqui nos comentários que eu posso, em outro vídeo, comentar exatamente esse tipo de caso. Um grande abraço.